comidas e as bebidas industrializadas e processadas dos dias de hoje, elas podem até ser muito gostosas, saborosas, refrescantes, mas elas estão entupidas de gordura, açúcar e sal. E isso está transformando pessoas em bombas glicêmicas. A obesidade já é uma epidemia mundial. Homens, mulheres e até crianças estão sofrendo de diabetes, de hipertensão e são vítimas de compulsão alimentar. Qualquer um de nós pode, de repente, se ver com mais 20, 40, 60 quilos. E quando as dietas de restrição alimentar não surtem mais efeito, a cirurgia bariátrica aparece como uma solução possível. A diminuição do estômago permite a perda de muito peso rapidamente. Mas cirurgia não é mágica. É preciso mudar radicalmente de vida e de hábitos alimentares, senão o peso volta. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai acompanhar 7 pessoas que passaram pela cirurgia e ver as vantagens e os problemas da cirurgia bariátrica. Eu sempre estive acima do peso, mas eu não me via, quando eu olhava no espelho, eu não me via do jeito que eu estava. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas não tinha nenhuma noção de como eu estava em relação à minha saúde. Então, quando eu fiz um exame de sangue, acusou a diabetes. Quando eu vi isso, isso me assustou bastante. Então, a minha imagem se transformou no espelho, se transformou como eu estava doente. Então, resolvi buscar o procedimento médico, alguma ajuda médica que pudesse me auxiliar nessa questão. O meu caso era mais só o colesterol e a minha falta de disposição, problema de coluna, muita dor na coluna por causa do excesso de peso. Eu sempre gostei de praticar atividade física, apesar do peso, e não tinha mais disposição e nem força para fazer. Em 2013 eu cheguei a fazer todos os exames para fazer a operação, mas me bateu um medo e de cara eu não fiz. E em 2014 eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer porque eu não estou conseguindo. Eu cheguei a entrar em vigilante do peso, fazer outras dietas para tentar emagrecer de outra forma, mas eu vi que dava aquele resultado imediato, mas não era uma coisa definitiva para mim. E eu resolvi encarar a cirurgia bariátrica. Comecei a trabalhar e fazer faculdade. Então, essa rotina de faculdade e trabalho, né, eu acabei engordando. E alguns problemas foram surgindo de joelho e pé que me impediam até de fazer exercício, por isso que eu engordei muito. Eu arranjei um emprego que eu era o líder de uma instituição onde eu era responsável pela parte financeira e pela parte de eventos. E eventos muito grandiosos. E isso me trazia uma ansiedade muito grande, eram muitas reuniões. E com isso eu comia muita besteira, meu horário era totalmente descontrolado, a ansiedade vinha e começava. Então, durante 2 anos, de 2004 a 2006, eu engordei 50 quilos. Minha família tem casos de obesidade, entendeu? Minha mãe e meu pai não são obesos, mas são fora do peso. E minha família já tem esse histórico de obesidade e eu fui desencadeando esse distúrbio e tal. E não consegui emagrecer de jeito nenhum. Fiz várias dietas, fiz essas dietas loucas, tomei várias medicações. Conseguia perder peso, mas voltava de novo. Eu sempre fui gordinha, mas assim, eu fui engordando mais ao longo do tempo. Eu sempre lembro de mim gordinha, mas eu cheguei ao meu auge quando eu operei. Primeira vez assim que eu quis fazer a cirurgia, na verdade, foi motivada por uma amiga minha que trabalhava comigo na época e encontrei com ela na rua e eu fiquei sabendo que ela ia operar no dia seguinte. E aí eu falei para ela, como assim? Você não precisa fazer essa cirurgia. E ela falou assim, mas eu vou fazer. Eu falei, você tem noção de que você pode morrer? Ela falou para mim, você também. E foi exatamente que isso me fez refletir e falar, é verdade, qualquer um pode morrer a qualquer momento. E no dia seguinte, eu liguei para o médico dela e marquei uma consulta para 15 dias depois, porque ele não tinha vaga. E nesses 15 dias até a consulta, eu pesquisei tudo sobre a cirurgia e estava super decidida a fazer.
De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2014, mais da metade da população brasileira, 52,5%, estava acima do peso. E o que é mais impressionante, quase 18% já apresentavam um quadro de obesidade. A obesidade, pelas proporções, as grandes proporções, atingidas na atualidade em todos os países do mundo, não é só um problema dos países desenvolvidos. Nós hoje já consideramos, aqui no Brasil, mas também no mundo todo, a Organização Mundial de Saúde já colocou a obesidade como uma doença de saúde pública, e deve ser tratada pelos governantes de cada país antes mesmo que ela surja, ou seja, é uma doença que deve ser prevenida, através de medidas de mudança de hábitos alimentares, o estímulo à prática de exercícios. A obesidade é uma doença, ela é multifatorial, ela é genética, ela é ambiental e ela é emocional. Então, assim, geralmente o risco que se tem, quer dizer, a predisposição que se tem de ter um paciente obeso é porque ele tem um histórico familiar extremamente importante. A gente tem que parar de encarar a obesidade como um problema psicológico, como um problema da cabeça, como um desvio de comportamento. O que significa ter obesidade? Significa que aquela pessoa que já passou por vários tratamentos clínicos e que não consegue essa resposta diante dos tratamentos clínicos. Quem não consegue essas respostas não é porque a pessoa não tem força de vontade, não tem disciplina, é porque o organismo dela funciona de uma maneira diferente do que de uma pessoa que não tem obesidade. Uma das dificuldades que essas pessoas têm para buscar ajuda é o fato de que muitas delas não conseguem perceber o quanto estão acima do peso. Gordo não se pesa, Obeso não tem o hábito de se pesar. E quanto mais fugia disso, para mim era melhor. Quando eu entrei no consultório do Dr. Cid e me pesei e tive a consciência de que eu ia fazer aquela cirurgia mais cedo ou mais tarde, eu me peguei com 183 quilos. E eu fiquei assim, cara, como é que eu cheguei a isso? Eu nunca consegui me enxergar do tamanho que eu estava. Eu sabia, lógico, que eu estava acima do peso, sabia sim que eu estava gorda, mas não me enxergava daquele tamanho. E hoje em dia, quando eu vejo as fotos, eu chego a não me reconhecer em algumas fotos. Eu me olhava no espelho e eu não me via gordo. Eu não me achava gordo. E as pessoas sempre falavam, a minha mãe falava, os meus amigos falavam. E eu não me via, eu não conseguia me enxergar gordo. Apesar de ir no shopping e não achar roupa do meu tamanho, não conseguia me enxergar. Eu só conseguia me enxergar gordo quando eu vi uma foto. Aí sim eu via que eu estava gordo. Eu só renderizei a minha imagem como eu estava a partir do momento que eu vi meu exame assim, você está diabético. E eu cheguei no mesmo dia em casa olhando no espelho e renderizou aquela imagem, Mudou totalmente. Aquele peso todo que estava oculto, o meu cérebro escondia de mim, se mostrou. A obesidade vai levar a uma desregulação, de todo o mecanismo hormonal do organismo. Essa desregulação promove um distúrbio em todos os órgãos, isoladamente e em conjunto. Por exemplo, o fígado fica gorduroso, o coração já trabalha de maneira com dificuldade, tentando vencer uma resistência, e vai trazer o quê? A hipertensão arterial. O açúcar no sangue já eleva, isso já vem a promover o que nós chamamos de diabetes mellitus tipo 2. A diabetes, por sua vez, já vai trazer a obstrução, que é o entupimento dos vasos, das artérias, das veias. Essas obstruções levam a quê? Quando ocorre uma obstrução de um vaso do cérebro, ocorre o que a gente chama de AVC. Quando é no coração, isso leva a um infarto agudo do miocárdio. Uma doença leva a outra doença e daí nós poderemos ter mais de 60 doenças associadas à obesidade. Mas por que as pessoas engordam a este ponto? O que leva à compulsão alimentar? Eu não sei exatamente por que eu engordei.
mas eu acredito que tenha sido estresse, talvez, não sei exatamente, não tem um motivo, acho que teriam vários motivos. Eu estava feliz, eu comia, eu estava triste, eu comia, era para comemorar qualquer coisa, era para comemorar mesmo, porque era comida o tempo inteiro. Eu tinha um hábito de comer, de intenção de ir no lugar para comer, entendeu? Para me divertir e comer. Eu ia para uma festa e eu pensava no que eu ia comer. Eu acordava e eu pensava no que eu ia almoçar, no que eu ia jantar. Tudo para mim era comida. Se eu estava feliz, eu comia para comemorar. Se eu estava triste, eu comia para afogar as mágoas. Tudo era descontado em comida, com certeza. Thaís tem uma profissão que pode parecer bem complicada para uma pessoa que passou por uma cirurgia de redução de estômago. Ela é doceira. Todos os dias, prepara delícias que passam longe da alimentação regrada que ela agora tem. O que não é um grande problema comparado a todo o sofrimento que passou quando era obesa. Todo mundo tende a achar que gordo é desleixado, sabe? Todo mundo acha que a pessoa ficou gorda porque é relaxada. Que a pessoa é gorda porque não é vaidosa, que a pessoa é gorda porque não se cuida. Óbvio, tem um pouco desse lado, mas também tem assim, é uma questão que você não consegue muito controlar. O obeso nesse país, ele é muito discriminado e esquecido. Questões do dia a dia, dentro de ônibus, eu passei muitas situações embaraçosas, assim. Ônibus, a gente não passava na roleta, então eu já ficava com o dinheiro certinho na mão, chamava a trocadora na janela, dava o dinheiro para ela para entrar por trás, para não passar o constrangimento de ter que ir lá na frente, todo mundo me ver e voltar lá para trás daquele tamanho, esse tipo de situação. As pessoas, indiretamente, elas julgam muito. As pessoas julgam muito. Eu acho que nem a questão da só saúde. A saúde é importante em todo o procedimento. Você sente realmente a saúde diferente, você se sente mais cansado em qualquer coisa. Se você vai pegar um ônibus ou pegar uma van, as pessoas já te olham te julgando. Se você entra num restaurante, as pessoas te julgam. As pessoas não têm aquela noção que você não está daquela forma, talvez porque você quer ficar daquele jeito. E elas te julgam o tempo todo. Não, às vezes indiretamente, às vezes as pessoas não fazem nem por maldade. Você olha para a pessoa e vê ela te julgando com o olhar. Todo gordo escuta coisas absurdas, tipo, você tem um rosto tão bonito, pena que é gordinha, sabe? Todo gordo escuta coisas desse tipo. Sem contar a dificuldade de coisas simples, sabe? Você anda, sobe uma ladeira, chega lá em cima, tu tá morrendo, sabe? Aí tem todas essas dificuldades do dia a dia que só quem tem noção, assim. Quem não é gordo não tem noção de que a gente não consegue cruzar a perna, sabe? Que não consegue usar uma bota, sabe? São coisas que quem não é gordo não imagina que existem esse tipo de limitações, assim. É muito difícil, porque você não encontra roupa, né? As roupas que você encontra são todas horrorosas. Eu costumo dizer que você não escolhe a roupa que te escolhe, porque é o que cabe. A cirurgia é o último recurso. Na verdade, quem está buscando a cirurgia é porque já tentou todos os tipos de tratamento possíveis e imaginários. Ou já fez tratamento com remédios, diversos possíveis, ou já esteve em todos os tipos de spa, ou já passou por todas as nutricionistas, né, possíveis e imaginárias. Então são pacientes que realmente chegaram ao seu limite. E que limites seriam esses? De não conseguir subir uma escada, de não conseguir mais ter uma vida social, de não ter roupa para se arrumar, uma série de questões que eu falo. A cirurgia então entra como último recurso. Se ele não fizer a cirurgia, ele não tem mais outra opção para poder sair, né, desse meio que ele está cometido. Depois do intervalo, o procedimento cirúrgico, antes, durante e depois. Foi
aqui no Sambódromo do Rio de Janeiro no Carnaval de 2013. Logo depois do desfile da Acadêmicos do Salgueiro, que a Menon Teixeira viu surgir a oportunidade de mudar sua vida. Ele foi convidado para fazer a cirurgia bariátrica. Pesando mais de 180 quilos, ele realmente chamava a atenção de quem estava na Marquês de Sapucaí. Eu participava de uma coreografia que existia uma pessoa magra e uma pessoa obesa, que eram iguais, que saíam de dentro de uma caixa, como se fosse uma caixa de uma lipoaspiração. E no caso seria eu, e eu entrava e saía a pessoa magra. Essa pessoa é do Salgueiro, é uma escola que eu desfilo, e é o Carlinhos Salgueiro, e a gente se parece muito fisicamente, só que eu era imenso de gordo e ele era magrinho, sarado. Eu sempre sambei, eu já fui vice-rei Momo da cidade do Rio de Janeiro, já participei do concurso, já sou sambista, desfilo desde 12 anos de idade, comecei na Mocidade Independente, agora desfilo em outras, no Salgueiro e tal. Enfim, eu sempre gostei de samba e sempre sambei, minha família sempre dançou, eu danço dança de salão, eu sambo, e qualquer dança que botar eu vou dançar, mas hoje em dia é muita mais facilidade, entendeu? A idade mínima indicada para a operação é de 16 anos, embora muitos pediatras defendam que só deva ocorrer após os 18. Cirurgias depois dos 65 anos, só em casos excepcionais. O principal critério utilizado para decidir se o paciente deve fazer a operação é o índice de massa corporal. É fácil de calcular. É só dividir o seu peso pela sua altura vezes a sua altura. Esse valor de 20 a 25 é considerado o IMC normal. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade mórbida. Entraria nos critérios de indicação de cirurgia aqueles pacientes que têm um índice de massa corporal ou acima de 40 ou acima de 35 com alguma doença associada, as chamadas comorbidades. As comorbidades são doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração do triglicerídeo, do colesterol, apneia do sono, doenças que pioram com a obesidade ou são causadas também pela obesidade. No começo deste ano de 2016, o Conselho Nacional de Medicina aumentou a lista de doenças associadas à obesidade. Antes eram 6 tipos de problemas que levavam à indicação da cirurgia bariátrica. E agora são 21. Eu parava de respirar dormindo várias vezes pela noite. Então, assim, eu já imaginava, se eu não buscasse um procedimento médico, talvez não cirurgia, mas se eu fizesse qualquer outro... Se eu não tivesse uma ajuda médica, eu poderia estar vindo a falecer antes de chegar aos 40 anos de idade, por exemplo. Hoje em dia, realmente, eu não tenho mais esse problema para dormir. Mas eu só durmo naquela posição porque meu corpo entendeu que aquela posição é a posição segura. Meu corpo entendeu que se eu dormisse de outra posição, eu iria parar de respirar e talvez eu não conseguisse mais acordar. Eu só me dei conta mesmo quando eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, que para levantar de manhã, para ir para o trabalho, era um sacrifício e chorava de dor, era muito ruim. E também quando eu fui diagnosticada com gordura no fígado. Meu ortopedista pediu alguns exames de ressonância e tomografia e, nesse caso, o obeso nesse país não faz. Inclusive, eu passei o constrangimento do plano me sugerir de que eu fizesse a ressonância no jockey, na máquina de cavalo. Já no pré-operatório, os pacientes necessitam perder peso para diminuir o risco de complicações da cirurgia. O paciente que é operado com peso menor do que o peso máximo atingido por ele em toda a sua vida, ele vai ter uma cirurgia mais rápida, um pós-operatório mais adequado, com menor taxa de complicações. Se o paciente no pré-operatório não consegue se envolver, com as recomendações da equipe cirúrgica, esse é um paciente que não está motivado,
que não está bem do ponto de vista psicológico. Então, nós precisamos repensar. Eu fiquei nesse programa durante 1 ano e meio, participando de palestras com psicólogo, nutricionista, e consegui eliminar 16 quilos antes da cirurgia. Tem um acompanhamento psicológico que é indispensável. Muitas pessoas que estão acima do peso não estão prontas para operar. Essa que é a verdade. Então, aquele acompanhamento psicológico é o que vai determinar realmente se eu estou fazendo certo em operar, em fazer uma cirurgia, ou se eu devo realmente buscar um outro método. São pessoas muito carentes emocionalmente, né, que já passaram por situações extremamente diversas na vida, principalmente em relação à questão da carência mesmo, né, emocionalmente fragilizados, né, alguns com histórico importante de depressão ou com histórico familiar de obesidade. Assim, eu sinto o paciente obeso um paciente muito sensível. Gisele teve um estímulo a mais para se decidir pela cirurgia de redução de estômago. Estava com o casamento marcado e queria subir ao altar não mais como uma pessoa obesa. Apesar de toda a determinação, a noiva viveu momentos difíceis, em que razão e emoção se confundiam. O meu noivo nem tocava mais no assunto, porque ele falava assim, poxa, eu já tentei de tudo e não dá. Então, eu vou deixar você decidir o que você quer da sua vida. Mas mesmo assim, ele estava comigo lá desde o início. Ele me viu em todas as fases, assim, desde 2006. Ele me viu gordinha, magra, obesa. E agora? A parte mais difícil da cirurgia é você ter coragem de fazer. Eu conheço muita gente que tem medo de fazer a cirurgia. 2 semanas antes da cirurgia, eu não conseguia abaixar a minha pressão. Mas não era porque eu era hipertenso. Foi uma tensão pré-cirurgia. E até o cardiologista falou, eu preciso medir a tua pressão longe do consultório. Porque eu entrava no consultório e minha pressão aumentava. Isso aqui é uma cirurgia comportamental. O sucesso da cirurgia depende do comportamento do paciente. Essa cirurgia bariátrica, o papel do cirurgião vai ser muito mais garantir a segurança do procedimento. Agora, o responsável pelo sucesso vai ser o próprio paciente. Então, é ele que tem que definir esse momento ideal. Médicos e psicólogos ressaltam que este tipo de cirurgia não deve ser visto como uma solução estética para a perda de peso. Quem acha que a cirurgia bariátrica é realmente uma solução rápida, tem muita chance de ter maus resultados com a cirurgia. É por isso que cabe ao cirurgião e à equipe identificar esses pacientes e mostrar para eles que é importante demais o preparo pré-operatório, o conhecimento da cirurgia. Esse paciente, ele normalmente, o que a gente fala, ele aceita, ele segue à risca. Diferentemente de um paciente que encontrou com uma amiga que não via há muito tempo e viu que essa amiga está magra. Poxa, o que você fez? Eu fiz cirurgia bariátrica. Poxa, quero fazer a mesma coisa. E vem com essa motivação de ficar magra pelo simples fato de ficar mais bonita como amiga. Ela vai se beneficiar da cirurgia da mesma maneira, porque o efeito que ela vai ter sobre o metabolismo dela, ela vai ficar longe da doença obesidade, vai ser um benefício enorme. Só que a chance dela assumir o comprometimento que é a cirurgia, de encarar a cirurgia como um tratamento definitivo, é muito menor daquele paciente que tem uma motivação por conta de doença. O Brasil já é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias bariátricas. O primeiro são os Estados Unidos. O número de cirurgias de redução de estômago realizadas no Brasil cresce a cada ano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2012, 72 mil operações foram realizadas. Em 2013, 80 mil. Em 2014, 88 mil. Menos de 10% delas foram feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O doutor Rafael Galvão, coordenador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, diz que a rede pública não dá vazão para tanta procura. Quanto nós atendemos no pré-operatório, é um número bastante variável, sabe? Mas circula em torno de uns 300, 400 pacientes. Desses pacientes, muitos acabam fazendo plano de saúde, ou desistem, ou param, decidem emagrecer por conta própria, ou operam na clínica privada. Então isso é muito variável. Agora, a gente tenta
manter uma média de operar pelo menos 3 por semana. A gente tem operado em torno de mais de 150 pacientes por ano e aqui dentro da Secretaria de Saúde, e todos eles por videolaparoscopia. Acredita-se que nós aqui no Brasil realizamos menos de 1% das cirurgias para o grupo que precisa de cirurgia. Ou seja, nós realmente estamos muito longe de atender a demanda daqueles pacientes que necessitam realmente da cirurgia. No Brasil, a técnica cirúrgica mais utilizada é chamada de bypass gástrico, conhecida também como gastroplastia. A técnica do bypass gástrico ela é realizada através da divisão, né, do estômago em duas partes, um estômago pequeno, que é o estômago onde o alimento vai passar, e um estômago maior, que é onde o alimento não vai passar. Então a gente chama estômago excluso. Apesar de estar excluso, esta parte do estômago continua funcionando, se contraindo, se movimentando e produzindo o suco gástrico, por exemplo. No entanto, existe uma mais recente, que é chamada gastrectomia vertical. O cirurgião vai fazer um grampeamento. Existe um aparelho, um grampeador, né? Ele corta e faz o grampeamento. Com isso, eu vou retirar a parte do estômago do paciente. Ou seja, eu agora, no final, o cirurgião reduziu o estômago a um tubo. Com isso, há uma diminuição da quantidade de alimentos ingerida e também o paciente perde peso, né, de maneira semelhante a outra técnica. Apesar da evolução do procedimento cirúrgico e dos riscos cada vez menores, eles existem. Thaís teve sérias complicações após a cirurgia. E na madrugada de domingo para segunda, eu comecei meus batimentos cardíacos acelerar muito, a ter a minha saturação baixar muito, e começaram a achar que eu estava... Porque a qualquer momento eu podia ter uma parada cardíaca, porque eu estava perdendo muito sangue e meus níveis estavam baixando muito. No normal, a pessoa opera num dia, no dia seguinte fica no CTI, e no terceiro dia tem alta. Eu operei no sábado, eu só saí do hospital na sexta-feira. E só tive alta do CTI na quarta-feira à noite. Você olha para o lado, é só gente na mesma situação que você, deitada numa cama, não tem acompanhante, não tem nada. É muito ruim, é muito angustiante. Então, nesse momento, você só pensa, né? E só fica na cabeça esse tipo de coisa, assim. Ai, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Para quê? Se eu tivesse ficado gorda, eu não estava aqui. Mas passou. Após a cirurgia, o desafio é criar um novo hábito de alimentação. Mais difícil para mim, na realidade, foram os 20 primeiros dias, porque é uma dieta muito, muito braba, mas não é uma dieta para você emagrecer, é uma dieta para cicatrização. As pessoas confundem muito essa história. Ah, mas tem que comer copinho de 50 ml, não sei o quê. Não, isso é para você se adaptar e também por causa da cicatrização. Então você fica durante aquele período de 20 dias a um mês com uma certa dificuldade. Nos 15 primeiros dias você toma chá, água e caldo de verduras coado 2 vezes, né? Com uma gotinha de azeite, sem sal. Então, e aí você tem que, durante meia hora, você tem meia hora para beber aqueles 150 ml, você não pode virar de vez. Então é uma disciplina, né? Você tomando de golinho em golinho até que aquele líquido acabe. Né? Se você não tomar dessa forma devagar, realmente é bastante doloroso. Você tem que reacostumar o estômago com a nova alimentação. Para um gordinho que estava sempre mastigando, é difícil ficar sem mastigar. Depois da cirurgia, a gente fica... Na realidade, eu fiquei com medo de comer. E a psicóloga até tenta explicar pra gente que a gente precisa comer e que a gente não precisa ter medo. Mas eu fiquei com medo de comer, porque a gente vê que é uma cirurgia tão séria e que mexe tanto com o nosso organismo, e que eu tomava um copo d'água assim, eu já me sentia cheio, e eu ficava com medo disso. Se isso ia ficar para sempre, a gente não tem noção.
de como é, só com o tempo que a gente vai se acostumando. A dieta deve ser uma dieta adequada. Ninguém pode comer o que quiser. Ninguém pode comer um tipo de alimento somente em grande quantidade. Por exemplo, carboidratos em grande quantidade. Você vai comer a metade de um pão por dia, mas não pode ingerir 10 pães por dia. Então, todo excesso alimentar vai resultar em problemas. Os pacientes têm que entender o seguinte, que nenhuma restrição que ele possa vir a ter, se você colocar numa balança, pode comparar com os efeitos que a obesidade pode causar no organismo de uma pessoa. Então, qualquer argumento que a pessoa venha falar com coisas que podem acontecer, como, por exemplo, cair o cabelo. É comum que, quando o paciente tem uma perda acentuada de peso, o cabelo fique mais fraco e dos 2 meses aos 6 meses ocorra uma queda de cabelo. Mas é uma coisa temporária que depois volta ao normal como era antes. Entendeu? Então, quando eu falo dessas restrições, nada pode ser comparado com os efeitos que a obesidade tem sobre aumento de chance de ter diabetes, de infartar, de ter um AVC, de ter que tomar remédio pro resto da vida para doenças que colocam em risco a tua vida. Com a cirurgia, o metabolismo muda e o paciente torna-se um desnutrido crônico. Será preciso repor nutrientes e os complexos de vitaminas passam a ser obrigatórios. O paciente tem que saber que ele vai ser uma pessoa que ele não vai ingerir as suas necessidades diárias de nutrientes. Então ele vai precisar sim para o resto da vida de uma suplementação. A gente troca, na verdade, uma doença incontrolável, que é a obesidade, por uma outra situação que não chega a ser uma doença, mas é uma condição que necessita de um acompanhamento que seja anual, para ver como é que estão as taxas de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais. Uma pessoa que tem pressão alta, não tem que tomar um remédio para pressão alta? Sim, eu tenho que tomar vitamina, qual o problema? Não tem o menor problema disso. Eu sabia também que eu ia passar por isso também, não foi novidade. Para mim não é problema nenhum tomar esse tipo de remédio. É melhor tomar remédio, vitamina, do que tomar um remédio para inibir o apetite. Após a operação com emagrecimento extremo, a pele fica flácida e, na maioria dos casos, é preciso fazer cirurgias plásticas reparadoras. Eu fiz 2 cirurgias, fiz a abdominoplastia e fiz a dos flancos. E no caso, a abdominoplastia foi depois de 1 ano, não minto, depois de 2 anos, porque o processo de emagrecimento é até 2 anos. Quando bateu 2 anos, o médico me liberou para fazer a abdominoplastia, e a dos flancos alguns meses depois também, uns 2 anos e meio talvez. Depois do intervalo, a nova vida de quem passa pela cirurgia e os cuidados para não ceder às tentações. O obeso dificilmente consegue correr, caminhar, andar de bicicleta. Mas para quem fez a cirurgia bariátrica, a atividade física é fundamental. É toda uma mudança no estilo de vida que se impõe. A Lívia agora, toda semana, ela sai de patins com a família. Nunca fui uma pessoa triste, não, mas hoje em dia eu me sinto mais leve, realmente, nos 2 sentidos da palavra, mais leve de peso e realmente mais leve de levar a vida de uma maneira mais leve, mais divertida. A prática de exercícios também mudou a vida de Wesley, que agora divide seu tempo entre o computador do trabalho e os aparelhos de ginástica da academia. É um prazer, que eu não fazia antes. Já tentei fazer, sim, durante a minha vida, musculação. Mas eu não fazia regularmente, tinha muita preguiça de ir. Hoje em dia, se eu não for, eu fico realmente até chateado por não ter ido. Com 1 mês de cirurgia, eu fui liberado para fazer hidroginástica, comecei a fazer exercícios físicos, hidroginástica. Com 2 meses, eu fui liberado para fazer academia. Então, eu alternava, fazia hidroginástica 2 vezes na semana, academia 3 vezes na semana. Então, com 3 meses, eu perdi os 50 quilos que eu tinha que perder. Para mim, foi um atalho. Se eu tivesse
uma vida com um pouco mais de tempo para a prática de exercícios, eu teria conseguido emagrecer sem precisar fazer a cirurgia. Além de ter a saúde de volta, a pessoa que elimina tanto peso recupera a autoestima. O obeso ele vai parecendo um pino de boliche, né? Quando vai perdendo peso, né? A cabeça vai ficando pequenininha e a gordura vai descendo. Então as pessoas já olham para o teu rosto e já acham que você está bem magro. Então, depois daquele período também difícil, você já começa a se sentir mais leve, sabe? A tua autoestima já vai caminhando, você já vai planejando outras coisas. E então a alegria é imensa, apesar da dificuldade. O emagrecimento é muito rápido. Então, o teu cérebro não acompanha o emagrecimento físico. Então, você continua se achando gorda. Eu me olhava no espelho, eu não via que eu tinha emagrecido 20 quilos. E aí a minha sogra me deu uma calça tamanho 44. Foi no Natal de 2013. Eu quase bati nela. Eu falei, você é louca. Como é que você me dá uma roupa dessa? Você sabe que eu não vou entrar nessa roupa. Aí ela falou assim pra mim, veste. No Natal, eu mudei na hora que ela me deu a roupa e a calça entrou. Conforme eu fui emagrecendo, eu fui descobrindo muitas coisas que eu não tinha vivido ainda, né? Você fica com a autoestima muito, muito elevada. Então, eu ia emagrecendo e os prazeres, né, começaram a surgir. Eu saía quase todo dia. Eu trabalhava de dia para sair à noite. Eu ia para as boates, saía, essa coisa toda. Foi um período que eu aproveitei, de certa forma, o mundo, né, vamos dizer assim. Chegava num ambiente e falava assim, olha, é aquela ali que eu quero. A vida muda, em questão até nisso, de você sair na rua e você ser paquerado. Isso aí não fazia parte muito da minha vida, entendeu? Eu nunca tive dificuldade para namorar e tal, mas não era esse estágio de sair na rua, as pessoas te paquerarem, te olharem. A balança hoje é minha amiga porque ela me mostra, porque às vezes você não percebe, eu não quero chegar o que eu era antes simplesmente porque eu não olhei na balança. Então assim, eu me peso cerca de 2 vezes por semana. Isso é contra nos nutricionistas, né? Mas eu faço porque eu não quero errar, eu quero estar ali certinho no peso. Mas nem tudo são flores na vida de quem passa por uma cirurgia tão radical. O corpo muda, mas a cabeça nem sempre. E às vezes, a compulsão pela comida acaba sendo substituída por outros vícios. Por conta dessa alimentação, de não poder comer, de não ter mais esse recurso à comida, eles tendenciam a ir para drogas, né? Para sexo, compra é muito comum, principalmente em mulheres, e álcool, muitas das vezes também. A questão é que nós não temos um marcador, né, exato para saber qual é o paciente que poderá desenvolver esses distúrbios no pós-operatório e também aqueles que não vão desenvolver. Já tive contraindicações de pacientes que bebiam e eu não liberei para cirurgia, independente de se apresentasse carta de psiquiatra, independente de qualquer coisa, porque é uma das contraindicações, porque a bebida desce muito bem, muito fácil, né? E ele fica alcoolizado muito rápido. Então, o que acontece? O paciente bebe, né, acaba não se alimentando porque a bebida vai enchendo e fica só da bebida. O que é certo mesmo é que corpo e mente devem estar equilibrados para a nova realidade, principalmente na hora de encarar a comida. Eu sempre gostei muito de verduras e legumes, mas eu não comia. Claro, alface é gostoso? Não, não é. Alface não é gostoso. Alface é gostosa quando você põe um molho. Fica bom. Né? A alface tem gosto de qualquer coisa que você colocar. Se você colocar Nutella na alface, vai ter gosto de Nutella. Antes mesmo do estômago encher, eu já começo a sentir um embrulho no estômago, um enjoo, que não permite mais que eu coma a quantidade que eu comia antes. Eu olho uma fritura, me embrulho o estômago na hora. Eu não acho que eu passaria mal se eu comesse, eu não sei. Eu sei que eu olho e eu não tenho a menor vontade de comer. Você passou do lado de uma lanchonete, sentiu aquele cheiro. Aquele cheiro não é um cheiro de alimento para mim, é um cheiro de algo
que me faz mal, um cheiro ruim. Ah, mas é uma fritura, um salgado que você comia antes. Mas aquele cheiro daquele salgado não é mais bom. Meu corpo entende que aquilo ali não é bom para mim. Eu vejo muito, tem alguns pacientes que se apresentam que eles estão com muita fome, muita vontade de comer, abrem a geladeira e comem o que tiver na geladeira. Eu pergunto às vezes, tem algum alimento específico, né, que te atrai? Não, é o que tiver dentro da geladeira. Então pode ser um salaminho, pode ser um queijo Minas, pode ser uma pera, ou se não, abre o pacote de biscoito. Biscoito, eles têm facilidade o tempo todo. Amendoins. Muito, muito. E a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades deles é o refrigerante. É o cortar o refrigerante. Já tive paciente que pensou em desistir da cirurgia por conta do refrigerante. E às vezes me pego também ainda cometendo uns deslizes. Mas aí eu já tenho aquela noção, pô, eu não posso fazer isso. Olha quanto peso eu já perdi, quanto peso eu já eliminei, eu tô com uma vida nova. Eu não posso cair nessa tentação. A cabeça continua a mesma coisa. Assim, muda um pouco. Lógico que hoje em dia eu tenho regras na minha vida. E antes eu não tinha, era completamente desregrado. Mas a cabeça continua. Se eu ver um doce, eu vou ter vontade. Só que eu não vou conseguir comer aquele doce inteiro. Você conhece algum paciente obeso que comia salada, carne, picadinho, batata? Que eu tenha visto ou que me fale? Não, você tenha visto que te fale. Que me fala todo dia. Eu não como nada. Não sei porque eu sou gorda. Minha alimentação é sempre arroz, uma carne e uma saladinha. Ah, tem os que mentem descaradamente. Sim. E acham que você vai acreditar. Sim. E aí quando abrem a bolsa, que às vezes, tipo, para pegar uma carteirinha ou para pegar qualquer tipo de documentação, aí cai um biscoito, não é meu, é do meu filho. O médico, ele não tem como estar controlando as atitudes das pessoas. Eu posso ter operado, por exemplo, e ter uma atitude ruim ainda de alimentação, porque meu médico ele não vai ter como me controlar, não vai ter como ver em casa o que eu estou fazendo. Só que a pessoa ela mesma acaba se enganando. Se ela se exceder, ela está se enganando. Então, assim, a cirurgia ela facilita você conseguir manter essa reeducação. E é o que eu estou fazendo. Eu estou gostando muito dessa mudança. Rodrigo, depois de perder mais de 100 quilos, retomou velhos hábitos e voltou a engordar. Já recuperou 45 quilos. De 2009 até 2011, por aí, eu fiquei com peso praticamente ali no percentual de atleta mesmo, que eu cheguei a ter percentual de 11 para 12 na academia, eu cheguei a ter esse percentual. Depois de um tempo, eu perdi um pouco o controle sobre isso, e algo que também foi muito importante para eu voltar a engordar foi a minha saída da academia. E aí eu fui engordando gradativamente. Se eu até perdesse um pouco o controle da alimentação, mas eu tivesse permanecido fazendo exercício, talvez eu não tivesse engordado como eu engordei. Comecei a ter a mente de gordo novamente, a mente de gordo voltou para mim. Durante uns 2 anos aí, eu vim perdendo o controle, voltei a beber refrigerante, perdi o controle em relação à comida, a quantidade aumentou e tudo é a cabeça. Então eu estou começando a trabalhar a cabeça novamente para eu poder focar novamente no exercício físico, controlar minha alimentação, os meus hábitos, para que eu possa voltar a perder esse peso, porque a cirurgia ainda me dá essa condição, porque o meu intestino ele é menor do que as pessoas normais têm. A cabeça não muda, né? Se dão alta, muitos pacientes se dão alta, não voltam, não fazem qualquer tipo de acompanhamento. E é o que a gente fala, assim, a obesidade é uma doença. Se você não tratar pro resto da sua vida, você vai continuar sofrendo dela. O problema é que eles largam mão, assim, eles batem pizza no liquidificador, eles mamam lata de leite condensado, entendeu? Então, assim, você chega e fala assim, que é uma opção, o que você quer comer? Ah, eu prefiro me alimentar e come uma barra de chocolate durante o dia inteiro, porque é muito mais fácil, porque o chocolate derrete na boca, aí põe, e aí o chocolate, aspas, alimenta, só que não é uma barra, são 2, 3, 4, entendeu? E perde controle. Biscoitinho amanteigado, as escolhas voltam, quer dizer, os hábitos alimentares não mudam, eles voltam a ter os mesmos hábitos de antes. Essa escolha de fazer a cirurgia, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. É uma escolha para a vida toda, né? Então é isso, por isso que se elas não se conscientizarem, elas vão engordar novamente. As pessoas acham que a cirurgia é milagrosa, e não é. Na verdade, os médicos ali fazem o trabalho deles, só que você que tem que fazer o resto. Não adianta você continuar comendo do jeito que você comia, que teu estômago vai voltar ao que era antes.
Até porque quando uma criança nasce, ela não tem o estômago de um adulto, ele vai dilatando aos poucos. Então, se você continuar comendo, vai voltar ao que era antes. E as pessoas não têm essa noção, que elas precisam se conscientizar de que a cirurgia não é milagre. Eu voltaria a engordar se meu estômago não fosse reduzido. Isso aí eu tenho certeza. Por quê? A gente não tendo fome, não tendo espaço físico para a comida entrar, para mim é mais fácil. Eu ter essa consciência de que eu não posso porque meu estômago é pequeno. Mas se eu tivesse um estômago grande, com certeza eu iria comer. Porque a ansiedade, o estresse da vida te faz ter esses distúrbios. Você tem medo de voltar a engordar? Tenho. Eu tenho medo de voltar a engordar não por questão... A questão estética hoje em dia também é realmente importante, mas a questão da saúde, porque eu lembro como eu estava. Eu ficava muito cansado, a questão de não dormir bem, eu não dormia bem, fiquei muito tempo sem dormir bem. Eu acho que um dos prazeres da vida que a gente tem é dormir bem. Eu não dormia bem, então o meu maior medo de voltar a engordar é voltar a ter as mesmas enfermidades que eu tinha. O paciente tem que encarar que a cirurgia é para ele manter uma dieta a longo prazo. Se ele não mantiver, ele vai engordar como qualquer pessoa que não tem obesidade, que se passar umas férias e começar a comer mais, rodízio, ele vai engordar, entendeu? Só que ele sabe que a cirurgia é tão boa que mesmo que o paciente saia um pouco do tempo da linha, basta ele voltar àquelas orientações que ele sabe que tem que seguir, que ele volta a perder também naturalmente. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, sabe? Eu nunca falaria para ninguém assim, faz porque é ótimo. Eu acho que é uma decisão que tem que partir da pessoa, sabe? Se alguém chegar para mim e falar, não, tô pensando em fazer, o que você acha? Me conta a sua experiência. Eu conto numa boa, mas eu acho que é uma decisão que tem que partir da pessoa. Eu escuto muita gente falar assim, eu me arrependo de não ter feito antes. Eu não me arrependo de não ter feito antes. Eu acho que eu fiz no momento certo. Eu acho que antes, eu fiz certo um ano antes de não ter operado, porque eu não estava preparada psicologicamente para o pós-operatório, por exemplo. Para mim valeu a pena, porque eu dei um salto na minha qualidade de vida, assim, muito rápido, né? E eu acabei depois também conseguindo mudar de trabalho e manter uma rotina mais saudável, né? Hoje em dia, na minha casa, os hábitos já até mudaram, entendeu? Depois que eu operei, minha irmã está fazendo dieta, meu pai emagreceu, minha mãe está tomando consciência de que ela precisa perder peso. Então mudou realmente, totalmente os hábitos da minha casa, da minha família. A minha prioridade é a saúde, devido joelho, e coluna, relação, ambiente, tudo novamente. Então eu não quero voltar ao passado e viver situações que me trouxeram bastante constrangimentos e traumas, né? Eu descobri que eu tenho que viver. Eu tinha que viver, estava muito novo para estar doente. São doenças que a gente costumamos ver em pessoas que estão com uma idade um pouco mais elevada quando não se cuidam durante a vida. E eu estava com a mesma disposição de uma pessoa muito acima da minha idade. Indico para qualquer pessoa que tenha o perfil e que queira muito, porque não é fácil. Não devemos esquecer que o tratamento cirúrgico da obesidade hoje está associado a uma melhoria das doenças associadas, tais como diabetes, está associado a menor taxa de complicações das doenças associadas, menor ocorrência de infarto, menor ocorrência de câncer, menor surgimento de complicações da diabetes, a diminuição das doenças metabólicas e, finalmente, a cirurgia bariátrica trouxe uma melhor qualidade de vida para o paciente obeso. No entanto, a cirurgia vai diminuir todos esses riscos. No entanto, a palavra certa é vai diminuir, não vai curar, não vai fazer desaparecer. Então, se o risco de um problema sempre existe, o paciente deverá ser acompanhado por toda a vida.